Com a possível confirmação da morte de Kaido e Big Mom, além de tudo que a gente viu durante a guerra de Marineford, será que o Oda está nos dizendo que o Akainu tem nível de poder Yonkou? E não só isso, que ele é a única pessoa capaz de ser efetiva contra os Yonkous e até solá-los? Nós vamos comentar sobre essa possibilidade nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, mais uma vez aqui hoje para trazer a minha opinião sobre um assunto polêmico que está aqui em discussão na fandom de One Piece. Será que o Akainu realmente sola os Yonkous? Ele é o único personagem que consegue ser efetivo contra os Yonkous? Ou será que não é bem assim? A gente vai comentar sobre essa possibilidade nesse vídeo aqui, mas antes já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e não se esqueça que na nossa lojinha tem esse figure do Luffy aqui, ó. Você pode encontrar tanto na nossa loja na Shopee, quanto no nosso site oficial. O link vai estar aqui embaixo na descrição, e no site oficial tem um cupom de R$10. E aí você pode adquirir esse Luffy lindão de Onigashima. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Primeiro eu preciso contextualizar toda a situação que envolve os Yonkous caindo no magma e provavelmente morrendo nele. Primeiro nós temos que o Kaido enfrentou os Bainhas Vermelhas, depois enfrentou os Supernovas, depois enfrentou a Yamato, depois enfrentou Luffy, Yamato e Momonosuke, depois enfrentou um Luffy sozinho, depois enfrentou o Luffy no Gear 5 e depois enfrentou o Luffy no Gear 5 de novo para ser derrotado. E só depois disso ele caiu no magma. Já para Big Mom ela enfrentou o Law e o Kid com seus despertares e são habilidades extremamente absurdas e apelonas. Um tava batendo pelo lado de fora e o outro tava batendo pelo lado de dentro, até que eles diminuíram a barreira de defesa da Big Mom. Por exemplo, um exemplo bem grande dessa grossura para isso aqui ou para quase nada, chegando a encostar na pele dela. E depois ela caiu levando um tiro de um canhão magnético, foi explodida e só depois ela caiu no magma. Depois de receber um golpe final do Law com o seu Kirun. E só aí ela caiu no magma e provavelmente morreu, assim como o Kaido também. Esse é o contexto da situação, mas não foi confirmado que eles realmente morreram. Mas será que isso confirma o Akainu ou o magma em si sendo ali um elemento que é efetivo e absoluto contra os Yonkous, e pelo Akainu ter esse elemento ele consegue ser o único a bater de frente e solar os Yonkous? Será que é mais ou menos isso? A gente vai ver durante esse vídeo aqui. Primeiro que a Mago Mago no Mi foi oficializada como a Akuma no Mi mais ofensiva dentro do mundo de One Piece. Ela não é a mais destrutiva, que a mais destrutiva é a do Barba Branca, que agora tá com o Teach, que pode destruir o mundo inteiro. Mas a dele é a mais ofensiva, o que significa que contra as barreiras ou contra as defesas do seu inimigo, ela consegue passar e consegue dar dano neles. E esse aqui é um ponto a favor do Akainu, ser aquele que consegue bater de frente e derrotar os Yonkous. Mas isso significa que ele consegue ultrapassar toda e qualquer barreira dentro do mundo de One Piece? Será que esse poder seria efetivo contra a barreira do Bartolomeu, por exemplo? Será que é efetivo contra a barreira dos Yonkous em seu estado normal, sem ter tomado qualquer outro dano antes, para assim ser efetivo? Será que é realmente assim? Eu acredito que não, e existem exceções. A gente vai comentar, existem condições na verdade, e a gente vai comentar sobre isso. Primeiramente, nós temos a tão grande batalha ou tão debatida batalha do Barba Branca contra o Akainu. Foi a principal batalha que aconteceu na guerra de Marineford. A gente teve que, durante toda aquela batalha, e você pode procurar lá no mangá, o Akainu não conseguiu dar um dano absurdo no Barba Branca, mesmo estando velho e doente. Ele só conseguiu dar um primeiro dano no Barba Branca quando ele caiu de joelhos por sua doença. E aí ele deixou o peito aberto, o Akainu foi lá e deu dano. Foi lá e conseguiu ultrapassar a defesa do Barba Branca e queimar todos os seus órgãos internos. Mas aqui tem um ponto importante. O Barba Branca estava velho e estava doente. E a gente sabe que meios eles podem afetar o Haki, inclusive o estado mental de um personagem. O Katakuri, por exemplo, para prever o futuro, ele tem que estar concentrado. A partir do momento que ele perde sua concentração, ele acaba sendo atingido e não consegue prever o futuro. Da mesma forma, a Big Mom, quando ela perde a sua concentração, estoura os seus sentimentos, ela cai de joelho e se rala. Por quê? Porque nesse momento ela não está conseguindo controlar o seu Haki. Da mesma forma é para o Barba Branca. Naquele momento, velho e doente,
o seu haki não podia ser mais como era antigamente, e por isso a sua defesa não conseguiu, pelo menos, resistir um pouco ao magma do Akainu. Além de que o Akainu é um almirante e está no auge dos seus poderes. Os Yonkous por si só, os Yonkous na sua formação original, eles são monstros que eu considero tendo pele impenetrável. O que significa? Significa que eles têm uma barreira de haki tão poderosa que habilidades usuais de Akuma no Mi não vão funcionar com eles. O próprio Law confirmou isso. Ele teletransportar os Yonkous, tentar trocar suas personalidades, arrancar o seu coração, isso não funcionaria, porque o haki deles é muito superior ao haki do Law. Por isso não funcionaria naquele momento. Aí eu te pergunto, se o Barba Branca tivesse na sua juventude com seu haki no talo, será que aquele golpe do Akainu teria atravessado o seu peito? Será que teria queimado todos os seus órgãos internos? E se a gente tirar o Barba Branca e colocar o Kaido ou a Big Mom em seus estados normais, sem ter tomado dano nenhum, será que isso afetaria diretamente eles? Será que atravessaria o seu corpo e queimaria os seus órgãos internos? É algo para se pensar também, porque os Yonkous no seu estado normal, eles têm uma pele impenetrável. E aí a gente chega em Kaido e Big Mom na guerra de Onigashima, no caso. O Kaido, como eu falei, lutou contra trocentos inimigos, e só depois que ele lutou contra o primeiro duelo contra o Luffy no Gear 5, foi que ele demonstrou cansaço. Ele tomou vários e vários danos durante a guerra. Se ele fosse um boss de um jogo, ele estaria com a vida, iniciou com a vida grandona assim, no final ele estava com a vida assim, ó, se ele fosse o boss de um jogo. E aí o Luffy só chegou no Gear 5 para terminar isso aqui, ó, para terminar esse intervalo e finalizar o Kaido. E foi exatamente isso que aconteceu. Para Big Mom foi exatamente da mesma coisa. O Law e o Kid não estavam conseguindo dar um dano efetivo nela nos seus estados normais, porque ela tinha uma defesa impenetrável, absurda. Mas aí, com o seu despertar, eles combinaram de o Law bater por dentro e o Kid bater por fora, e eles iam diminuindo essa barreira de defesa da Big Mom até chegar a um ponto que ela iria tomar dano, tanto de fora quanto de dentro. O próprio Law acabou quebrando várias costelas da Big Mom. O Kid, chegou um ponto que o Kid, com um touro gigantesco, conseguiu atacar a Big Mom e quebrar o seu pulso, porque ela já tinha tomado vários danos e a sua resistência estava lá embaixo. Então a gente tem esses fatores que afetaram na defesa impenetrável dos Yonkous e fizeram com que eles possivelmente tenham morrido quando caíram no magma. Em seus estados normais, eu aposto que a Big Mom sairia nadando de braçada, o Kaido também. A gente vê, eu tô zoando aqui, eu tô exagerando, mas a gente viu que teve um momento em que o Kaido se recobriu com um fogo, uma chama, que tinha a temperatura tão alta que era capaz de derreter as coisas só de se aproximar. Então o Kaido, no seu estado normal, ele não teria dificuldades para resistir a um magma, porque ele já recobre o seu corpo, tem as suas escamas e ainda tem o seu haki. A Big Mom, para mim, seria da mesma forma. Mas aí vem a pergunta, será que o magma realmente conseguiu derrotar os Yonkous? A resposta é simples. Como eu falei, esse magma não pegou os Yonkous no seu 100%. Pegou ali no seu 20% de toda a resistência que eles poderiam ter ao longo de uma batalha. E ele só fez o que o Luffy fez com o Kaido, só finalizou. Se Kaido e Big Mom realmente tiverem morrido, o magma só finalizou. E ele nem derreteu a Big Mom, por exemplo, que caiu ali primeiro. Caiu num bolsão de magma primeiro. Ela ficou lá boiando até que o Kaido caísse do lado dela. E esse magma não foi forte o suficiente para dissolver o seu corpo. Só para você ver o quão resistente é o corpo de um Yonkou. Mas, provavelmente, eles foram considerados como sendo mortos ou sendo derrotados. Mas ainda assim a gente tem um ponto em relação ao magma do Akainu, porque o magma que os Yonkous estão envoltos ali, ou que eles estão nadando, boiando, é um magma natural. Pode ser que o magma do Akainu seja diferente ou tenha substâncias, propriedades diferentes do magma natural. O Oda brinca com isso dentro do mundo de One Piece. O casco de uma tartaruga com resistência do aço, uma cera que é endurecida fica com a resistência de um aço. Então, as substâncias de Akuma no Mi, elas podem ter umas propriedades diferentes de substâncias normais. E por isso o magma do Akainu, o Akainu em si, utilizando seu magma ainda com seu haki imbuído, pode ser, ou muito provavelmente mais forte, mais ofensivo
do que o magma natural do subsolo de uma ilha. Mas mesmo assim, mesmo considerando isso, a gente tem momentos dentro de One Piece que esse magma não fez nada ou não foi efetivo. Por exemplo, quando Shanks chegou na Guerra de Marineford, o Akainu ia dar um socão de lava ali no Kobe, o Shanks chegou, botou a sua espadinha e travou o ataque. Claro que o Shanks deve ser um dos personagens com maior haki dentro da obra, e eu inclusive fiz um vídeo ranqueando os maiores usuários de haki do armamento, da observação e haki do rei em um outro canal, que é o nosso canal secundário, e o link vai estar no card aqui em cima para vocês. Então, o Shanks chegou lá, parou o ataque do Akainu, não teve sua espada dissolvida ou não tomou o dano desse ataque. A gente tem o Sanji, que agora tem o Ifrit Jumbo, que é o seu fogo azul que gera raios, e esse gerar raios, na verdade, é um fenômeno que acontece na erupção dos vulcões. E aí aquelas partículas entram em choque e criam raios. Então a gente pode inferir que a chama do Sanji tem uma temperatura muito parecida com o do magma. A gente tem o próprio Zoro que enfrentou o King. E em um determinado momento, no ataque final do King, o Zoro falou que aquele ataque de dragão de fogo tinha a temperatura do magma, e ainda assim ele fatiou todo aquele dragão até derrotar o King. Esse aqui é um outro ponto também. A gente tem o Luffy que bateu de frente com o dragão de chamas do Kaido, e conseguiu, mesmo que estivesse tomando dano, ele conseguiu bater de frente com esse ataque, e não só isso, conseguiu ultrapassar esse ataque e derrotar o Kaido. Por quê? Porque ele estava utilizando nesse momento o Ryuo e estava recobrindo esse Ryuo com o Haki do Rei. Então, a barreira de Haki, inclusive se o cara utilizar o Haki do Rei imbuído, se torna uma barreira muito mais forte, capaz de bater de frente com um fogo com temperaturas do magma. Até porque aquela forma do Kaido de fogo estava derretendo tudo em sua volta, tudo que estava próximo. E o Luffy conseguiu bater de frente. E o próprio Kaido é exemplo. O próprio que provavelmente morreu por um magma no subsolo de uma ilha, foi aquele que também conseguiu se recobrir com uma chama que tinha a temperatura do magma e derretia tudo aquilo próximo dele. Então a gente tem aqui vários e vários exemplos de que o magma é realmente uma substância absoluta, mas frente aos Yonkous e a sua defesa impenetrável, se eles estiverem no seu estado normal, não vai ser tão efetivo quanto foi o Akainu contra um Barba Branca velho e doente. Porque a barreira de haki do Barba Branca quase não existia, a gente pode considerar assim. Até mesmo porque naquela época o Oda não tinha trabalhado os hakis naquele momento. E aí o Barba Branca acabou tomando dano e teve todos os seus órgãos internos queimados. Para finalizar esse vídeo, nós temos que, sim, o magma é uma substância absoluta dentro de One Piece e a substância mais ofensiva, que também é mais efetiva contra os Yonkous. Mas se ele pegar um Yonkou no seu estado normal, com a sua defesa impenetrável, ainda assim ele vai ter que bater até chegar ao ponto de que aquela defesa vai se tornar minúscula para que ele consiga fazer aquilo que o Akainu fez com o Barba Branca, atravessar o seu corpo e queimar todos os seus órgãos. Assim como Law e Kid fizeram com a Big Mom. Bateram, até que ela tomou um dano externo. E aí o próprio Law estava quebrando todas as suas costelas por dentro. Então, essa é a discussão. O magma foi responsável por finalizar os Yonkous se eles realmente tiverem morrido. Mas ele não foi quem derrotou os Yonkous, ele só finalizou. E se o Akainu lutasse contra uma Big Mom, um Kaido no seu estado normal, ele teria que fazer tudo aquilo que todo mundo fez ao lutar contra o Kaido, inclusive o Luffy para finalizá-lo, e o que Law e Kid fizeram com a Big Mom para finalizá-la também no final. O Akainu teria que fazer tudo isso, inclusive se ele lutar com o Shanks também. Essa aqui foi a discussão, esse aqui foi o meu ponto, e agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que ainda assim o magma sola todo mundo, o Akainu sola todo mundo? Comenta aqui embaixo suas opiniões, suas discordâncias, que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e não se esqueça que nós temos o Lufão na nossa lojinha. Vai estar o primeiro link aqui embaixo na descrição, vai ter a loja da Shopee e vai ter o nosso site oficial. Você olha aquele que mais couber para você e você pode adquirir esse Lufão lindão, maravilhosão. Tô deixando aqui na tela final os 2 últimos vídeos aqui do canal que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!